Até poucos dias tudo parecia claro. O Irã enfrenta ataques dos Estados Unidos e de Israel, a tensão aumenta, a região está abalada, mas seus grandes parceiros permanecem à margem. A Rússia e a China enviavam principalmente sinais diplomáticos, advertências, mensagens políticas e declarações cautelosas. De fora, parecia que, se Teherã recebesse apoio de alguém, seria principalmente apoio verbal. No entanto, é justamente essa imagem que começa a mudar. Nos bastidores, surgem informações que indicam que, no caso do Irã, pode não se tratar apenas de apoio verbal e declarações cautelosas. De repente, surge a questão se potências que até agora estavam formalmente fora desse conflito não começaram a se envolver silenciosamente nessa guerra. E se isso for verdade, então não muda apenas a situação em torno do Irã. O próprio caráter de toda a guerra pode estar mudando, e é exatamente isso que vamos analisar agora. O que surgiu em torno da Rússia? Por que mencionaram a China e se estamos vendo só sinais aleatórios ou os primeiros indícios de uma ajuda discreta que pode trazer consequências maiores do que parecem agora? Aqui, em relação à Rússia, toda a história começa a mudar. Ainda no início do conflito, parecia que Moscou seguiria o roteiro já conhecido. Declarações duras contra os Estados Unidos e Israel, recados diplomáticos, talvez uma tentativa de se mostrar como um jogador capaz de dialogar com todos os lados, mas nada que mudasse diretamente a situação no campo de batalha. Depois chegou uma notícia que parece completamente diferente. A agência AP, citando 2 funcionários americanos familiarizados com informações de inteligência, informou que a Rússia forneceu ao Irã dados que podem ajudar a localizar navios de guerra, aviões e outros ativos americanos na região. Se isso for verdade, já não estamos falando de apoio político, mas de algo que pode ter um significado militar direto. Aqui, porém, é essencial mantermos apenas o que sabemos, sem ultrapassar esse limite. A AP também afirma que as fontes americanas não dizem que Moscou esteja ordenando diretamente ao Irã o que fazer, nem que a Rússia tenha se envolvido abertamente na guerra. Estamos falando da possível oferta de informações para ataques contra forças americanas, não da entrada oficial da Rússia no conflito. A Casa Branca não negou diretamente essas informações, mas as minimizou, enquanto o Kremlin recusou-se a falar sobre qualquer ajuda militar e continua se apresentando mais como um jogador diplomático. Esse tipo de ajuda não é sem precedentes. O apoio de inteligência e o compartilhamento de dados sobre alvos também fizeram parte da ajuda ocidental à Ucrânia na guerra contra a Rússia. E é exatamente por isso que essa informação é tão sensível. A Rússia, afinal, afirma publicamente que quer evitar uma maior expansão da guerra, critica os Estados Unidos e Israel pela escalada e, ao mesmo tempo, tenta manter contatos com os países do Golfo Pérsico. A Reuters escreveu há apenas alguns dias que Moscou está tentando evitar um envolvimento direto, entre outras coisas porque está presa à guerra na Ucrânia e não quer piorar suas relações com outros atores regionais. É justamente por isso que uma eventual ajuda silenciosa de inteligência faria sentido do ponto de vista do Kremlin. Externamente, ficar de fora, mas ao mesmo tempo complicar a posição dos Estados Unidos e fortalecer o parceiro com quem a Rússia se aproximou significativamente nos últimos anos. Ou seja, no caso da Rússia, não se trata mais só de especulações online. Surgiu uma informação concreta e séria de uma grande agência de notícias que indica que Moscou pode ter fornecido ao Irã algo muito mais importante do que palavras. Ainda não é um pacote de provas comprovado publicamente e não sabemos até que ponto isso ocorreu. Mas se for confirmado que o Irã recebia da Rússia dados utilizáveis para mirar alvos americanos, então esse conflito começa a mudar. Não porque a Rússia tenha entrado oficialmente na guerra, mas porque até uma ajuda discreta pode ter consequências reais em uma guerra moderna. Na China, a situação é diferente, e isso precisa ser dito claramente. No caso da Rússia, há informação sobre possível ajuda de inteligência para ataques a alvos americanos, mas em Pequim ainda não vemos nada tão direto. Após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, a China adotou uma postura diplomática fortemente crítica, pressionando por um cessar-fogo e pelo retorno às negociações. Externamente, parece mais uma potência que não quer entrar abertamente no conflito, mas ao mesmo tempo não deseja que o Irã fique ainda mais isolado, nem que a influência americana na região se fortaleça ainda mais. A Reuters escreveu que Rússia e China tentam evitar envolvimento direto na guerra,
apesar de se importarem com o desfecho do conflito. Ao mesmo tempo, começaram a surgir relatos que levantaram dúvidas sobre se a China realmente ficará apenas nas palavras. A Reuters já havia informado em fevereiro que o Irã está perto de fechar um acordo com a China para a compra de mísseis antinávios supersônicos CM-302. Se isso realmente acontecer, será um avanço significativo, pois esse tipo de armamento pode aumentar a pressão do Irã na região do Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz, ou seja, em um dos pontos mais sensíveis da energia mundial e do transporte marítimo. Aqui é preciso ser exato. Não se trata de entrega confirmada, mas de notícia sobre negociações avançadas. Isso faz toda a diferença. Ainda mais importante é que a própria China negou oficialmente essa informação específica. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning-2, em março, ela disse que a notícia sobre o comércio dos mísseis CM-302 não é verdadeira e também rejeitou a associação da China com uma nova escalada. No caso da China, ainda não sabemos e não temos nada comparável ao que surgiu sobre a Rússia. Temos sérias dúvidas, temos relatos sobre possíveis negociações, mas não temos confirmação de que Pequim realmente começou a fornecer mísseis ou outra ajuda militar direta ao Irã para a guerra em andamento. Ao mesmo tempo, surgiram várias especulações sobre movimentos incomuns e atividades de bastidores envolvendo a China, mas é preciso ter muito cuidado com essas afirmações. Neste momento, elas não são publicamente fundamentadas como as informações que surgiram sobre a Rússia. Por isso, no caso de Pequim, por enquanto é mais preciso falar não de uma ajuda militar oculta comprovada, mas de uma suspeita crescente de que a China pode estar preparando o terreno para apoiar o Irã de uma forma que não chame atenção, não seja oficialmente reconhecida, mas que com o tempo possa ter um impacto real no desenrolar de toda a guerra. E é justamente aqui que chegamos à questão mais importante. Por que a Rússia e a China fariam isso em silêncio se realmente quisessem ajudar o Irã? A resposta é basicamente simples. Ambas as potências têm motivo para não se envolverem abertamente nesta guerra, mas ao mesmo tempo também têm motivo para não permitir que o Irã caia facilmente ou que os Estados Unidos e Israel saiam do conflito com uma posição ainda mais forte na região. Ajudar silenciosamente, portanto, é muito mais vantajoso do ponto de vista deles do que entrar abertamente no jogo. Dessa forma, eles conseguem enfraquecer o adversário, apoiar o parceiro e, ao mesmo tempo, evitar assumir diretamente os custos e riscos de um envolvimento aberto. No caso da Rússia, essa lógica é relativamente clara. Moscou segue envolvida na guerra na Ucrânia e dificilmente poderia arcar com um novo conflito aberto com os Estados Unidos agora. Ao mesmo tempo, Moscou não tem o menor interesse em permitir que Washington fortaleça ainda mais sua posição na região, que o Irã seja enfraquecido ou que a parceria entre Moscou e Teherã, que se aprofundou significativamente nos últimos anos, se desfaça. Além disso, Rússia e Irã selaram sua aproximação com um acordo de parceria estratégica abrangente, que entrou em vigor ainda no outono do ano passado. Por isso, um apoio discreto faria sentido para o Kremlin. Não parecer uma parte direta da guerra, mas ao mesmo tempo fazer o suficiente para que o conflito tenha o maior custo possível para os Estados Unidos. Na China, a motivação difere, mas o resultado pode ser similar. Pequim há muito tempo não quer uma guerra com os Estados Unidos dessa forma, e muito menos um envolvimento aberto em outro conflito no Oriente Médio. Por outro lado, também não quer o colapso do Irã, uma maior expansão da influência americana e muito menos um caos fora de controle no Estreito de Hormuz. A China, maior importador de energia do mundo, considera o Irã importante estratégica e energeticamente. A Reuters escreveu esta semana que justamente Pequim está em uma posição especial, pois, por um lado, tem um forte interesse na estabilidade do fluxo de petróleo e gás, mas, por outro lado, também tem um motivo claro para não querer que o Irã se torne mais um parceiro derrotado do Ocidente. Por isso, qualquer ajuda da parte chinesa teria que ser cautelosa, difícil de detectar e o menos visível possível. Talvez este seja o momento mais importante do vídeo. Quando se fala em ajuda numa guerra moderna, muita gente imagina tanques, aviões ou soldados. O verdadeiro impacto hoje costuma ocorrer de forma menos chamativa. Dados, informações de satélite, componentes, logística, tecnologias, apoio político ou acordos de bastidores
podem ter um efeito enorme, mesmo sem que alguém declare oficialmente a entrada na guerra. E é exatamente por isso que hoje vale a pena observar não só quem luta abertamente, mas também quem pode, silenciosamente, mudar o equilíbrio de forças sem sequer admitir isso. A questão, portanto, não é mais apenas se a Rússia e a China estão ajudando o Irã de alguma forma. Muito mais importante é o que isso significaria, caso seja verdade. Mesmo uma ajuda limitada e silenciosa pode ter um efeito significativo em uma guerra como essa. No caso da Rússia, o compartilhamento de informações de inteligência poderia ajudar o Irã a monitorar melhor navios, aviões e outros ativos americanos na região. No caso da China, só a perspectiva de fornecimento de mísseis antinávio ou outro tipo de apoio menos visível já aumentaria a pressão sobre os Estados Unidos e seus aliados na região do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz. E é justamente Hormuz o lugar onde um conflito local pode rapidamente se transformar em um problema global, porque por essa região passa uma enorme parte do fornecimento mundial de petróleo e gás. Esse é o motivo pelo qual até mesmo uma ajuda nos bastidores pode mudar as regras do jogo sem nenhum anúncio oficial. Não precisa haver nenhuma declaração de entrada na guerra, nenhuma nova coalizão e nenhum grande gesto. Basta que um dos lados obtenha dados melhores, uma mira mais precisa, novos componentes ou a sensação de que tem parceiros fortes ao seu lado, que não vão deixá-lo cair completamente. Em conflitos modernos, o resultado não depende só de soldados ou tecnologia, mas também quem tem melhores informações, uma retaguarda mais forte e mais capacidade de resistir sob pressão por mais tempo do que o adversário. Por isso, as notícias sobre possível ajuda de inteligência russa e negociações chinesas com o Irã não devem ser vistas como casos isolados, mas sim como sinais de que o conflito pode ser menos isolado do que parecia até agora. E é justamente aí que talvez resida o maior risco. Se a guerra começar a se transformar em um conflito no qual um lado luta abertamente e outras potências o ajudam silenciosamente, o espaço para controlar a escalada diminui. Cada novo ataque, então, traz um risco maior de erro, de cálculo equivocado ou de uma reação em cadeia que ninguém mais conseguirá parar completamente. A Reuters escreveu repetidamente nos últimos dias que tanto a Rússia quanto a China estão tentando evitar um envolvimento aberto, mas ao mesmo tempo têm um forte interesse em garantir que os Estados Unidos não saiam desta guerra ainda mais fortalecidos. Isso é o que torna a situação mais perigosa. Não porque já estejamos vendo a entrada aberta de outras potências na guerra, mas porque até mesmo o apoio silencioso pode, aos poucos, mudar o equilíbrio de forças, os cálculos dos atores e, assim, o rumo futuro de todo o conflito. Assim, hoje, o mais preciso é afirmar o seguinte: no caso da Rússia, surgiram informações sérias que indicam uma possível ajuda prática do Irã. No caso da China, por enquanto, vemos mais suspeitas, negociações e sinais cautelosos do que algo diretamente confirmado. Isso ainda não significa que outras grandes potências estejam entrando abertamente na guerra. No entanto, isso significa que o conflito em torno do Irã pode já não ser tão fechado e local quanto parecia no início. E se for confirmado que Teherã não conta apenas com apoio político, mas também com uma ajuda prática e silenciosa dos bastidores das grandes potências, então não é só a posição do Irã que muda. Isso também muda o risco de que essa guerra se transforme em um confronto muito mais amplo e perigoso, no qual não importará apenas quem ataca abertamente, mas também quem move as peças silenciosamente nos bastidores. Se você gostou do vídeo, vou ficar muito grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Apoie meu trabalho agradecendo e para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado.